Oremos. Pai, eu te agradeço por essa noite, eu te peço desde já que o Senhor esteja no nosso meio, abrindo nosso entendimento, nosso coração para aprender mais de Ti, ouvir a Tua palavra, aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Obrigado por esse mês que nós estivemos aí envolvidos nesse desafio de leitura de Provérbios. Como foi bom, Senhor, estar mais perto da Tua palavra, meditar, ouvir mais de Ti. Louvado seja o Teu nome, Pai. Abençoe essa noite, em nome de Jesus. Amém. Então tá, eu vou começar aqui, ó. E aí a Raíza pode, a qualquer momento, pedir aí para a gente trocar essas ideias. E são alguns temas que nós entendemos que são importantes para os jovens e que nós queremos abordar alguns deles aqui. O primeiro é sobre responsabilidade. Olha, a responsabilidade é um assunto, jovem, que vai pegar você em algum ponto da sua vida. Eu vou começar contando uma história minha. Sabe qual é a melhor forma de você aprender responsabilidade? Existem duas formas, né? A primeira é você entendendo o que a Bíblia diz e sendo responsável. Outra é com o seu próprio erro, com uma própria irresponsabilidade sua. E eu lembro então que uma vez eu falhei numa missão. Foi-me dada uma missão de contar caminhões. Eu tinha que contar, é assim, ó. Isso é lá na igreja, lá na NIB de Manaus, né? Assim que mudou para o prédio novo, era um local era um terreno só, baldio, e ali entraram então alguns caminhões para tirar a terra, e a minha missão de vida era contar quantos caminhões saíam cheios de terra, porque na verdade ali eles iam pagar pelo caminhão cheio. Então a minha responsabilidade era essa. Eu tinha que estar ali, sentado e olhando. Passou um caminhão, eu marcava um pauzinho ali, aí 2, 3, 4. E aí, certo dia, eu tinha que acordar cedo, né? E acordar cedo sempre é um desafio, né, para os jovens. Ainda mais quando tem que pegar ônibus e esperar muito tempo algum ônibus. E ali eu lembro que, então, nesse dia eu estava muito cansado de trabalhar. Trabalhei a semana toda. E aí, na sexta-feira, então, simplesmente, sem dar satisfação para ninguém, eu tinha um pastor responsável pela obra. E qual era a minha missão? Contar os caminhões. Então, se eu não estivesse lá, o cara podia falar que saiu 20 caminhões e ganhar muito mais do que, na verdade, ele fez. E eu lembro, então, que eu acordo com uma ligação. Eu acordei. Gente, era para eu estar lá já, sentado no meu posto, e eu estava dormindo. Porque eu estava cansado, com dor de cabeça, exausto. E aí quando ele me ligou, falei: pastor, desculpa, olha, não lhe avisei, né? Não lhe avisei, eu estou cansado de tanto trabalhar. Aí ele falou: Christian, venha para cá para a gente conversar. Eu acho que ele falou: não, então, desculpa lhe incomodar seu sono, né? Desculpa lhe acordar, meu amigo. Não, ele falou: venha para cá. E eu lembro que eu cheguei lá e ele deu a maior lição de responsabilidade da minha vida. Que um dia você talvez tenha essa lição através da vida de alguém, e ali então foi o meu grande momento. E ele me fez entender que naquele instante, eu fui irresponsável com Deus, com as coisas de Deus, e isso ia trazer prejuízo para a minha vida. Foi uma verdade que entrou assim rasgando, desceu, quase eu choro, para falar a verdade, literalmente. E eu lhe falo uma coisa:
Em algum outro momento eu agi com algum nível de responsabilidade? Sim. Mas acredite, daquele dia para frente, o meu alerta de responsabilidade aumentou. E para você, jovem, existem áreas na sua vida que você precisa ser mais responsável. Nós temos uma estrutura sobre responsabilidade, que é... Tu lembra exatamente aquele fazer? A Raíza tem esse passo a passo que eu quero que você anote, que tem tudo a ver com responsabilidade. Quando você lembrar de algum compromisso, lembre-se dessa sequência, se você está fazendo ela dessa forma. Quais são? Fazer imediatamente. Peraí, rapidinho. Tá ruim o som aqui. Tá ruim aí também o dela? Som. Oi, som. Estou numa lata de atum. Oi. Oi. É minha voz mesmo. Oi. Fazer imediatamente. Parece Nova Kids, né? Fazer completamente. Fazer sem reclamar. E um quarto. Fazer assim toda vez que você fizer. Isso é um desafio. Era só isso minha participação? Fazer. Não vou falar na ordem, não. Completamente. Fazer imediatamente. Fazer sem reclamar. E fazer assim toda vez que você fizer. Isso é responsabilidade. Um desses pontos aí você tem algum tipo de dificuldade? Você até faz, mas você reclama. Você faz, mas você faz 3 anos depois que foi pedido. Ou você faz pela metade? Levanta a mão aí. Um dos 3 aí. Eu tenho dificuldade. Responsabilidade é um assunto difícil, mas precisa ser feito desse jeito toda vez que a gente fizer. Ou seja, se você tem algum compromisso, o seu nível de exigência com você mesmo precisa ser extremo para você não passar por irresponsável. É horrível você passar por irresponsável. Vou dar um exemplo prático na sua realidade. Você, todo sábado, vem para cá, certo? Talvez alguns venham mais cedo por conta de ministério. Talvez você só venha para o culto e depois fica para o GA. Eu quero que você exercite na sua cabeça esse princípio. Que caso você não possa fazer aquilo que você já se programou, já deu a sua palavra, você dá o seu jeito para avisar a pessoa envolvida. Se você não puder ir, você combinou, olha, tá tudo certo, amanhã lá às 7 da noite, e por algum acaso quebrou, falhou, furou o pneu, o que quer que seja, você vai dar um jeito de avisar a pessoa responsável. Você entendeu? Isso é responsabilidade. No nível bem básico, isso é responsabilidade. Se você tem uma missão para entregar, se você tem um trabalho para fazer, você, resumidamente, vai dar o seu jeito, mas você vai fazer. Por exemplo, eu vou dar um exemplo agora positivo. Quarta-feira agora, nós tivemos o Geazão. Você lembra aí? Foi lá no Ciro Nardi. E eu estava viajando. Estava em Foz. Só que eu tinha que estar aqui na igreja. Eu tinha que estar aqui. Pelo menos 5h20. Porque 5h30 eu ia entrar no aconselhamento. Eu tinha já uma pessoa marcada para conversar. Sabe o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pensar. Cara, de Foz para cá é tanto tempo, então eu vou me organizar, eu vou me programar, e nós saímos de lá 2 e pouquinho, e nós chegamos aqui antes das 5, e eu consegui fazer. Ou seja, não importa, não interessa se eu quero ou não, se eu vou ter condições ou não, se eu dei a minha palavra, eu vou fazer. Custe o que custar,
Nem que eu tenha que dormir menos, nem que eu tenha que não dormir, mas a coisa vai acontecer. Você entendeu? Então você tem que seguir por esse caminho. Se você se comprometeu, vá. Faça imediatamente, faça completamente, faça sem reclamar. Jovem gosta de reclamar, eu sei. Pela sua cara eu vejo que você gosta de reclamar um pouco. Pô, pai, toda vez isso? Pô, mãe, de novo essa louça? E fazer assim toda vez que for para fazer. Então, combinado isso aí? Responsabilidade. Deus quer, jovem, que você seja responsável. No Salmo 15:4 tem o princípio de responsabilidade, que é, eu quero que você repita comigo: cumpra a sua palavra, mesmo com prejuízo próprio. Isso é responsabilidade. Cumpra a sua palavra, mesmo com prejuízo próprio. Combinado? Então, Deus quer, jovem, que você seja responsável. Se você tem um trabalho na sua escola para entregar, se vire, mas faça. Não chegue lá em cima da hora e fala: pô, não consegui, olha. Se eu fosse seu professor, eu ia te dar 0. E tomara que tu reprove pela tua responsabilidade, que assim tu vai aprender. É sério. Que não seja por isso, mas se exercite. Não queira perder um trabalho, um emprego por irresponsabilidade. Toda vez, eu tenho um amigo meu que foi mandado embora da empresa, porque todo dia ele chegava 10 minutinhos atrasado. Todo dia. Cara, por que não sai mais cedo de casa? Por que tem que chegar toda hora em cima do laço? Se organiza, sai mais cedo. Sai meia hora antes. Lá em Manaus a gente tinha que sair 1 hora antes para chegar no horário. Se organiza. Não queira ser mandado embora. Olha, você foi mandado embora porque você é irresponsável. Aí você vai aprender a ser responsável da pior forma possível. Mas talvez seja isso que seja o necessário para você aprender. Vá pelo mais fácil. Vá pelo que a Bíblia ensina. Cumpra a sua palavra mesmo com prejuízo próprio. Beleza? Deu tua palavra, vai até o final. Alguém tem alguma dúvida com relação à responsabilidade? Não? Alguma coisa para complementar? Só voltando ao que tu falaste, amor, de você ligar antes. Aconteceu alguma coisa, você deu o seu nome para ajudar a grampear a apostila de não sei o que lá. Você se comprometeu, você falou: eu vou levantar a mãozinha no grupo ou no seu ministério. E você não deu as caras. Ou viu que algo realmente de família ou aconteceu e você não pôde estar. Você avisa antes ou depois? Antes. Não espere o seu líder ligar para... Oi, fulano. Meu Deus, eu posso esperar meu líder me ligar para me dar uma bronca. Ligue antes. Seja o mais... Tente pensar no plano B, no que pode acontecer. A outra coisa é que, isso é um a mais, tá? Não é regra. Mas, por exemplo, você não pode porque aconteceu alguma coisa. Se é muito relevante ou pouco relevante, enfim. Aí você fala assim, tem um compromisso. Um a mais que você mostra uma mensagem, você passa para o seu líder um interesse de que você queria estar, de que você queria se comprometer, de que você queria ajudar, seria... eu não quero saber detalhes, porque eu tenho um trabalho de não sei o quê, de física, que eu faltei aquela vez e dessa vez eu não posso faltar. Não é entrar em detalhes. Mas se você falar assim, é um compromisso familiar importante, esse seria um a mais. Você não só... tem um compromisso. Aí qual é o compromisso? É que eu tinha marcado um chiquinho com a minha amiga que a gente não se vê há 2 meses. Ou uma coisa realmente relevante. Então, é uma mensagem que você passa para o seu líder de que você está interessado, você quer se envolver. E você não pode por algo sério. Mas se você só joga assim, não posso ir. A mensagem que você está falando para mim não é importante. Deu a entender? Deu para entender? Não é obrigado, mas eu quero dar uma dica de um a mais para você se mostrar um jovem acima da média. Deu para entender? Quem já respondeu assim,
tem um compromisso e não era algo tão... Quer dizer, não levanta a mão. Não era algo tão importante assim. Era uma série do Netflix que estava na sua agenda para você assistir aquele dia. E você não estava muito afim de ajudar na decoração do Nova Kids para o acampamento. Deu para entender? Então, é um a mais. Porque até você se força. Você pensa, tem um compromisso. Tá, qual é o compromisso? Aí, quando você vai escrever, você não tem coragem de inventar uma mentira. E aí você fala, quer saber, eu vou. Eu quero ser um jovem que serve, que tem um coração na obra de Deus. Então eu não vou inventar desculpas. Era isso. Hoje o Arthur, ele é da pantomima lá comigo. Aconteceu um problema e ele foi responsável. Ainda bem, hein, Arthur? Imagina se não fosse. Ele mandou uma mensagem para mim. Deu um negócio aqui no carro, o pneu furou, né? Negócio no carro lá, né? Alguma coisa no radiador e eu vou me atrasar. Ou seja, cara, o líder nessa hora, ele fica sossegado, porque ele sabe que o cara está faltando, mas ele avisou. Então eu sei qual é a situação, eu sei qual é o motivo, isso é muito legal, seja responsável. Beleza? Agora vamos entrar aqui em algumas perguntas. Começar por essa aqui. Deixa eu ver, essa aqui. Como saber se o sinal é de Deus ou é só na minha cabeça? Essa menina, será que ela é só da minha cabeça, né? Isso. Bom, as coisas que vêm de Deus, tem gente se mexendo aí, né? Não vá se revelar, gente, isso aqui é anônimo. As coisas que vêm de Deus, dependendo de qual área você está levando essa pergunta, porque tem algum tema por trás dessa pergunta aqui, tá? E eu imagino que seja sobre relacionamento, mas como não colocou, como saber se o sinal é de Deus ou é algo da minha cabeça? Se é de Deus, você vai sentir paz, não vai ter impedimento algum, as coisas vão fluir na sua vida. Agora, se é uma coisa que você está forçando a barra, que só você acha que está dando certo, mas na verdade é porque tu que é assim, saiba que isso aí é uma coisa que é da sua cabeça. A Bíblia fala em Tiago 4, que nós não temos muitas coisas porque não pedimos, e quando pedimos por motivos errados, para gastar em nosso próprio prazer. Ou seja, se é coisa da sua cabeça, talvez é porque é coisa só para o seu próprio eu, para o seu egoísmo. Se é uma coisa de Deus, gente, eu falei essa semana para um jovem bem assim, eu falei, olha, eu creio que Deus tem planos na sua vida, e para você, eu quero te dar 2 dicas. Honre os seus pais e continue servindo a Deus na obra dele. E as coisas vão acontecer na sua vida naturalmente, sem você ficar querendo, eu quero liderança, quero louvor, quero não, apenas ame a Deus, obedeça às suas autoridades e sirva ao Senhor. E o resto vai acontecer, gente. É uma coisa natural. Então, se for da sua cabeça, talvez é porque você quer, é só você querendo isso. Se é uma coisa de Deus, a Bíblia vai te dar paz, você vem se aconselhar. É uma coisa que eu quero até aconselhar você a fazer mais. Busque aconselhamento. Busque pessoas com mais experiência nessa área para você pedir orientação. Eu já falei aqui e repito. Tudo que eu fazia, eu pedia orientação dos meus líderes. Eu não tomava uma decisão da minha cabeça, gente. Porque a Bíblia fala, não é coisa minha, é coisa da Bíblia. Na multidão de conselheiros há sabedoria. Então você pergunta, olha, estou querendo namorar com a fulana, o que tu acha? Tem uns aí que vieram falar comigo aí, né? Olha, estou querendo, já vieram perguntar de trabalho, de faculdade. Pergunte, o que você acha sobre eu e essa menina aqui? Aí eu vou falar assim, né? Sempre brinco, né? Quando é nessa área. Mas eu vou te dar um conselho. Eu vou fazer algumas perguntas, mas eu quero incentivar você a procurar sempre a direção de Deus. E a direção de Deus está na palavra
prioritariamente, e está em conselheiros, a Bíblia fala, está nos seus líderes. Então, se você tem dúvida, se você fica, nossa, será que isso é para... Pergunte, fale assim, Christian, me ajuda, eu queria um conselho teu. Raíza, já vieram, estão vindo, mas eu quero incentivar você a fazer isso, para você não quebrar a cara, para você não dar murro em ponta de faca, como tem um ditado, para você buscar a direção de Deus. E eu te garanto, toda vez que eu tentei fazer as coisas escondidinho, como alguns de vocês tentam fazer, não, né? Não, acredito que não. Dava errado. Na maioria das vezes, quando eu queria, não vou falar para o meu pastor, eu não vou falar para ninguém, eu já vou aqui aparecer namorando. Mas dava errado. Deus não deixava. Tem até um casal novo aqui, né? Que vieram se aconselhar comigo, inclusive. Glória a Deus, e estão colhendo frutos aí da obediência, né? Parabéns aí, David e Vicky. Eles autorizaram, e olha, é fantástico isso aí, viu? Eu estou falando isso como um testemunho positivo. O David, ele é bem próximo, a gente conversou, né, David? E olha, faça as coisas na luz. Faça as coisas na luz. Tudo que você vai querendo dar um jeitinho, não vou aqui, ninguém vai saber. Só um beijinho. No carro escuro, não faça isso. Você vai... Deus não abençoa coisas desse tipo. Beleza? Próximo, amor, escolhe uma aí. O que é liberdade na Bíblia? Gente, ao contrário do que o mundo prega, a liberdade verdadeira, ela está em Cristo Jesus. A gente pensa que a liberdade está em sair por aí, pelas noitadas, se drogar, encher a cara, pegar todo mundo. Isso que é liberdade, isso que é viver. Só que não. A liberdade, na verdade, é você ser livre e ter a opção de dizer não para essas coisas. Porque uma vez que eu tenho algum tipo de contato com esses pecados que a Bíblia me ensina, que não fazem bem para mim, eu viro escravo delas. Isso não é liberdade. Isso é escravidão. Então, ser livre é confiar em Cristo Jesus, viver conforme a palavra e ter o direito e o domínio, o controle próprio de dizer não para essas coisas. Isso é liberdade em Cristo Jesus. Isso aí. E outra. A Bíblia fala bem assim sobre liberdade. Ó. Não use a sua liberdade para pecar. Isso é importante você entender. Tem gente que fala assim, que eu sou livre agora. E aí Paulo dá nos dedos, né? Não use a sua liberdade para viver pecando. Caso contrário, se você vive pecando, você tem que se analisar se você é filho de Deus realmente. Então é tipo um tapa, né? Não tem como você ser filho de Deus e viver na liberdade do pecado. A nossa liberdade é em Cristo, a nossa alegria está no Senhor, então é por esse lado aí. Como saber qual o propósito que Deus tem na minha vida? Como saber? Você que perguntou isso, eu quero te falar uma coisa. Você precisa estar no caminho certo. Primeira coisa é isso, é você estar inserido no corpo de Cristo, com todos os seus direitos e deveres. Por exemplo, se eu quero saber o que Deus tem para a minha vida, eu estou no barco de Jesus. Isso é fundamental que você saiba. Não tem como você saber qual o propósito de Deus na sua vida se você está desviado ou se você está vivendo uma vida em pecado. Impossível. Deus, ele só revela, ele vai revelando o plano dele conforme você vai andando com ele. Deu para entender isso? Deus não vai, e olha, e tem mais um detalhe. Deus não vai te revelar o plano dele para a sua vida a longo prazo. Olha, que ele vai te falar que daqui a 5 anos você vai estar casado com a fulana, com trabalho tal. Deus não age assim, gente. O conselho que eu te dou é: aonde você está inserido hoje, dê frutos.
Se você está no Jovem Zoom, seja o melhor jovem. Cresça com Deus, medite na palavra, esteja em oração, faça ministério, sirva a Deus, ame seus irmãos, e Deus vai mostrando os planos dele para a sua vida. Mas se tiver com pecado escondido, se tiver com coisa errada, vai gerar esse tipo de dúvida. Não que você que perguntou isso esteja assim, mas eu te falo, se você estiver andando na luz do Senhor, servindo, buscando, indo para a palavra, vai para a palavra todo dia, eu quero ver, Deus vai revelar o plano dele para você. É uma consequência natural, isso vai acontecer. Então beleza. Como converter... Eu posso para a próxima? Tu quer? Como converter alguém que não acredita em Deus? A gente sabe... É isso que eu ia falar. Não é a gente que converte, tá, pessoal? É o Espírito Santo de Deus que convence. A nossa missão como cristão, quando Deus fala assim, ide pregar o evangelho, ele fala vai. Ele não fala assim, você tem que ser teólogo, você tem que estudar em Harvard, você tem que... Ele fala assim, abre a boca. Claro, né, gente? Você tem que andar com a... Cadê a nossa Bíblia? Não tem uma Bíblia aqui. Deixa eu pegar a tua Bíblia aqui. Tem que andar conforme a palavra, tem que buscar sabedoria. Mas, você não precisa ser sei lá, um historiador ou um cientista. Você precisa simplesmente ter uma vida com Deus e abrir a sua boca quando Deus falar para você abrir, porque Ele que fala e Ele convence, a obra é dEle e Ele que faz frutificar. Inclusive, Ele fala para mulheres que casaram, né? Um casal casou, não era convertido, e a mulher se converteu. Como é que a mulher ganha o marido? No silêncio. Ela não fala nada. A conduta aprovada da mulher vai tocar o coração daquele homem e o Espírito Santo de Deus vai agir. Então, como que converte? Não sou eu só sou um vaso, um instrumento para Deus poder falar e agir, e Ele mesmo toca e convence no coração daquela pessoa. Agora, como que eu posso ser esse instrumento? Testemunho, galera. Não adianta, nossa, mas eu quero tanto converter aquele meu amigo, e você sabe que no seu coração tem podridão. Como é que você quer contagiar? Como é que você quer chegar e a pessoa respirar a Deus? Porque ela sabe que você busca uma vida limpa e santa. Deu para entender? Então, primeiro, busca esse testemunho irrepreensível. Deixa que o resto Deus faz. E uma outra coisa, só complementando, é saber evangelizar. Você sabe falar de Jesus? Quantos aqui não sabem ou têm dificuldade de falar de Jesus? Aí, tem algumas pessoas. Então, você precisa, quando tiver de novo aí o CENIB de evangelismo, fazer. E é treinando que você aprende. Você vai ver que precisa ser uma coisa natural, que na verdade o que vai abrir portas é o seu testemunho. Se você tem uma boa conduta, se você não cola, são exemplos reais, tá? Não cola, não fica com as meninas, não mente descaradamente lá, e todo mundo sabe que você pega todo mundo, ou te pegam. Como é que você vai evangelizar? Hein? Como é que você vai dar um bom testemunho? Queria te falar de Jesus aqui. Cara, a pessoa vai olhar para você e falar... As pessoas são assim, gente. Eu até cito o exemplo do Isaac aqui, que evangelizou o amigo dele do cursinho. Ele ficou esse ano todinho lá no cursinho. E no último momento, ele deu a cartada final. Ele veio falar comigo e falou, cara, eu quero evangelizar esse meu amigo. Eu falei, Isaac, ora, faz um jejum por esse teu amigo e fala daquilo que Deus fez. Evangeliza, é a sua vida. Evangelismo é a sua vida. E aí ele falou para o cara, e a princípio ele disse não, mas no outro dia ele falou, olha, na verdade a resposta é sim, eu quero Jesus. Mas eu te garanto uma coisa, se o Isaac fosse o maior pegador lá do cursinho, tu acha que esse cara ia parar para ouvir ele, sim ou não? Não. Os seus amigos, eles são criteriosos. E eles vão ouvir de Jesus, sim.
Mas se você tiver respaldo, se você tiver esse testemunho intacto, então é algo importante para você entender isso aí. Pode ser também que Satanás esteja sussurrando no seu ouvido e você falou assim: ufa, ainda não estou bom o suficiente para evangelizar, passa a bola. Não, você tem que buscar a santidade, você não tem que estar perfeito para abrir a boca e falar de Jesus. Você tem que estar buscando, mas eu caí. Mas continue buscando, continue trabalhando, continue crescendo e fale. Ok. É uma sensação muito legal quando você evangeliza alguém, olha. É ou não é? Nossa, quando tu sai dali, parece que sai um peso espiritual e você fica bem, você fica alegre. Tem gente muito triste aqui, talvez porque não está evangelizando. E não precisa ser, senta aqui que eu vou te falar de Jesus agora. Não. Numa conversa normal, num lanche que você toma com seu colega de aula, você pode falar de Jesus. Semana incentivei um amigo também a falar de Jesus. Seja natural, seja você mesmo. Não use palavras que você não usa no seu dia a dia. Hein, irmão? Queria te dizer aqui que talvez está passando por esse vale de ossos secos aí. Mas esse vale vai passar, meu irmão. Creia. Aí o cara creia, né? Não é comum. Então use palavras do seu dia a dia para falar de Jesus. Próxima pergunta. O cristão ainda deve guardar um dia para Deus? Esse aqui conhece do Antigo Testamento, né? Não. Calma. Vírgula. Todo dia é do Senhor. Para vocês, para mim vocês não batem palma, né? Não quero não. Não, tô zoando. Tô brincando. Olha, sabe por quê? Porque se eu quero só um dia para Deus e os demais, o que eu quero? Para mim, né? Sábado e domingo é para Deus, mas segunda a sexta, olha, sou o cão aí fora. Então, jovem, ainda deve guardar um dia para Deus? Não, deve guardar todos os dias, toda a sua vida, toda hora é tempo para Deus, é para Deus. A tua vida é para o Senhor. O teu acordar, o teu dormir, o teu respirar, tudo é para Deus. Então, é essa vida integral que Deus quer. Tá. Será que pode ser isso, né? Tá. A Raíza falou que pode ser um dia de descanso. Se for essa pergunta. Pode, deve. A gente tem que ter uma folga. A nossa aqui na igreja, a minha, é segunda-feira. Segunda-feira eu estou em casa, de boa assim, né? De boa com meus filhos lá, trabalhando numa outra área, né? Mas é o meu descanso, é o meu repouso. E ali eu não venho aqui na igreja, a menos que precise, em algum caso. Mas nós precisamos ter um dia. Não vai funcionar você ficar aí diretão, sem tempo para descansar, sem tempo para dormir, sem tempo para comer. Você vai bugar você, vai dar um pane no seu sistema aí. Por que hoje pode comer carne de porco? Porque não vivemos mais debaixo da lei. Então, todo alimento consagrado ao Senhor é válido. Então, resumindo é isso. Vamos lá. Alguém tem alguma dúvida que surgiu agora para perguntar assim ao vivo? Pode perguntar. Tem alguém? Só os corajosos, hein? Não? Ali. Larissa. Se julgar é pecado? Jurar. Jurar. Olha, eu juro, é isso? Eu juro pela minha mãe, né? Eu tinha isso na minha infância, viu? Quando jurava pela mãe, podia contar que era garantido o negócio. Olha, a palavra do cristão hoje, como você mesmo falou, é sim e não. O que passar disso vem do diabo, a Bíblia fala. Então não precisa você jurar não, você dá a sua palavra
E aí vai entrar na responsabilidade, porque a sua palavra é um tiro, e mesmo que você tenha prejuízo próprio, você vai cumprir. Então, não é questão de ser pecado ou não, mas vamos por um princípio que antecede isso. A sua palavra deve ser de maior peso do que esse juramento. Então, e a Bíblia fala lá em Mateus 5, 6, aqui sobre o juramento. Isso aí já não é mais para o cristão. Seja o seu sim, sim e o seu não, não. É por aí, beleza? Ali no fundo. Sobre a certeza da salvação. Muito bom. Então vamos lá. O cristão, desmistificando uma ideia que circula no meio cristão. O cristão pode perder a salvação? Sim ou não? A resposta bíblica é não. Uma vez que você conheceu Jesus, uma vez que você se converteu verdadeiramente, e sabe quem é que sabe isso? É Deus, é você que sabe se no final das contas você só fez ali porque todo mundo foi, mas na verdade você continua não querendo saber de Deus no fundo. Então, a certeza da salvação, ela existe quando a pessoa entregou a sua vida para Deus verdadeiramente. E uma marca, se você é filho de Deus, se você é salvo, sabe qual é? Quais frutos você tem dado na sua vida? Quais são os frutos? Amor, alegria, paz, bondade, mansidão, amabilidade, fidelidade, domínio próprio. Se essas coisas estiverem fluindo na sua vida, é um sinal que você é filho de Deus. Mas se você não tem nenhuma diferença na sua vida, se você não mudou absolutamente nada, possivelmente você não é salvo ainda. Porque o salvo, ele vai mudar. É o próprio Deus, gente, que entrou em você. Ele vai mexer na tua estrutura. Se Deus não está mexendo na sua vida, tem alguma coisa errada. Então, acho que é mais ou menos por esse pensamento. Mas o cristão, uma vez que ele se converteu verdadeiramente, que ele é salvo, ele não perde a salvação. É um selo, é uma garantia. Outro sim, você teria que estar, biblicamente falando, crucificando Jesus a todo momento, e isso não é bíblico. Então, uma vez salvo, sempre salvo. A salvação é garantida e é eterna. Alguém mais? Aqui. É certo ou errado um pastor usar terno? Não tem certo e errado. Isso é cultural, isso é denominacional. Tem igreja que o pastor vai usar, tem outras que o pastor usa uma roupa meio descolada. Não é pela roupa que você vai julgar ou algo do tipo. Então, eu conheço pastores que usam terno, homens de Deus, olha, e conheço também os que usam roupa florida, também homens de Deus. Então, é homem de Deus, independente da roupa. O que vale, o que está no coração, na verdade, é o que vai ser externalizado. E a última aqui vai ser o João. Sim, eu imagino. É por isso que está perguntando. Meu Deus. Falar o nome de Deus em vão. A Bíblia fala, né? Não use o nome de Deus em vão. Isso, a Raiz, ela de vez em quando ela me corrige, né? O que Deus tem a ver com isso, né? Geralmente eu falo, tudo. Mas assim, se você usa de forma banal, na verdade é a intenção do coração. Agora, se você recebe uma notícia e aquilo no seu coração não foi ofensivo a Deus, eu não vejo problema, mas precisamos ter zelo, cuidado para não banalizar também isso aí que eu acho que o contexto quer dizer. É a questão do banalizar. Beleza? Legal. Foi legal? Eu gostei. Foi massa, foi agradável, a gente tirou algumas dúvidas. Ainda tem algumas aqui, né? Tipo, tem umas aqui que, meu Deus, né? Um amigo sofreu uma desilusão, e agora? Parte para outra, cara. Bola para frente, a vida que segue, não deu certo, ok. Ela vai ser bênção para outro, né? Pensa assim. Nós vamos orar e depois vamos entregar as meditações, tá? Dessa semana.
Senhor, muito obrigado por essa noite, obrigado por esse culto diferente, por essas perguntas, obrigado pela Tua palavra que nos dá direção e nos dá esclarecimento. Senhor, obrigado por caminhar contigo mais perto, estar com o Senhor, ouvindo de Ti, que o Senhor abençoe a vida de cada jovem aqui, que Te conheça cada vez mais e mais. Te agradeço em nome de Jesus, amém.